Bom dia. Que a graça de Deus esteja com todos. Amém? Por que pecamos? Por que pecamos? Qual seria a sua resposta? Por que pecamos? Por que pecamos? Não vigiamos. O que mais? Não obedecemos a palavra. Somos frutos do pecado. Somos pecadores. Somos pecadores. Todo dia pecamos. Ou por pensamento, ou por ação, ou por falar, por agir, por pensar, por sentir, tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecamos, estamos condenados, pecamos, é a nossa morte cruel, porque pecamos. Pecado é terrível, gente, e a gente não pode se acostumar com o pecado. Pecado é um erro, é um abismo que chama outro abismo. O pecado acaba com tudo que é de bom. O pecado veio para destruir tudo aquilo que é bom, veio contaminar tudo aquilo que Deus fez, e nós precisamos de ajuda para não pecar. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o longe, para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos estar orando. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença e nós precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Estamos juntos aqui como igreja. Nossos pensamentos precisam estar nesse momento abertos para a Tua voz, para sentir a Tua palavra entrando em nosso coração, na nossa mente e nos mostrando a Tua verdade. Nós queremos nessa manhã ouvir a Tua palavra e sair daqui para praticá-la. É o que nós queremos e desejamos, ao começar de mim, em nome de Jesus, amém. O título que eu coloquei para essa mensagem da manhã foi: A Doutrina da
amartologia. Vamos repetir? A doutrina da amartologia. Que doutrina é essa? Doutrina que estuda o pecado. A doutrina que estuda o pecado. E nós vamos precisar, nessa manhã, entender o que o pecado comete com o homem. O que o pecado faz? Quem é o pecado? Aonde está o pecado? Porque o pecado é tão ruim e tão destruidor. Nós estamos aqui e o pecado para premeditar, promiscuidade, corrupção, degeneração, isso tudo acaba trazendo problemas para a nossa vida. A amartologia vem do grego, é grego, significa erro, pecado, o estudo, logos, estudo do pecado. Amar, estudo do pecado. Então, nessa manhã vamos estar entendendo um pouco sobre a destruição causada pelo pecado em nossas vidas diariamente. Se você observar logo no primeiro versículo de Mateus, capítulo 5, 27, diz: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso era a prática bíblica do Velho Testamento, aonde o povo tinha que obedecer. Agora Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pronto. Os fariseus, os escribas, saduceus, essênios, que estavam ouvindo esse sermão, porque esse é o sermão do monte, Mateus capítulo 5, já vimos as bem-aventuranças do sermão do monte, e essas bem-aventuranças promove agora, nesses versículos, um aprofundamento. Então, como já vimos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É ser consciente do seu pecado e da santidade de Deus. Já vimos, é a primeira bem-aventurança. A segunda, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o choro que o Espírito Santo produz no cristão pelo seu próprio pecado. E essa leitura que fazemos nessa manhã está exatamente contextualizada aqui, nessa segunda bem-aventurança. Você é feliz quando você reconhece que é um pecador, quando você chora pelo seu pecado, pelo seu erro, quando você entende que esse pecado pode trazer destruição e você sofre porque pecou. Você pecou, então você sofre por causa do pecado. Esse pecado que pode acabar com a nossa vida, pode destruir a nossa mente. E agora o versículo 29 diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você pecou essa semana. Todos nós pecamos. Pode ser que você já se acertou com Deus e com a pessoa que você maltratou, que você fez alguma coisa que erradamente
trouxe problemas para a sua vida e a vida daquela pessoa. Você pecou. Eu também pequei. Orem pelo pastor, eu também sou um pecador. Às vezes eu não trato tão bem a minha esposa. Ainda bem que ela não está aqui. E eu preciso melhorar como marido. Você que é casado, tenho certeza que também precisa melhorar. Tratar a tua esposa excepcionalmente melhor do que ela já é tratada. Nós precisamos amar a nossa esposa como a igreja. Jesus ama a igreja. Devemos amar assim como Jesus ama a igreja. Ela passou ali. É que não ouviu. Eu preciso melhorar, eu preciso acertar, eu preciso confessar o meu pecado, não somente aos irmãos, mas a Deus. Os irmãos vão orar por mim, mas se eu não confessar a Deus, eu não reconheci que eu errei. Isso é um pecado. Existem outros pecados. A sensualidade hoje nas ruas, essa calça, né, que as mulheres estão usando aí para malhar, né? Leg, isso não é de Deus, não. Fazem os homens pecarem, desejarem a sua esposa, acharem não só bonita, mas tentar até algo, mexer com ela, bonitona, coisa que às vezes você não faz. Imagina, ela sendo elogiada na rua e você esquecendo de elogiá-la em casa. O pecado bate na porta de qualquer pessoa. Ninguém está imune ao pecado. A impecabilidade pertence só a Jesus, é Ele que não pecou, nós não. Você pode ter um estereótipo, uma imagem de uma pessoa que não peca, isolada do mundo, como os essênios, que buscam os mosteiros, que ficam isolados da sociedade. Você fala, aquele homem nem sai do quarto, aquele homem é um santo. Ou, como chamam, né, o Papa, o Padre, esse homem é um santo. Sabia que ele também é pecador? Ele é tentado. A mente nossa é tentada, mesmo que você não diga para ninguém, mas você cobiçou. E o que diz aqui? Arranca. Alguns adolescentes, não tem muitos, né? Masturbação, pecado. Pensando em outra mulher, pensando em outro homem, pecado. Então vamos ter que cortar a sua mão. Mas ninguém confessa. Você chegar em casa, você corta. Eu também vou cortar minha mão. Aqui, você tem a faca aqui para cortar a minha mão. Foi isso que Jesus disse aqui, ó. Não foi? Portanto, se o teu olho, melhor, vamos tirar os nossos olhos logo, porque a tentação vem logo pelo olhar. Passa aquela mulher bonita e você, não, só estou achando bonito, mas você desejou, você queria levar ela para casa, não sei. Então vamos arrancar o seu olho. Você também desejou aquele homem bonito que passou sarado, sem camisa. Também o homem deveria andar sem camisa. Tentação para as mulheres. Eu nem ligo, né? Mas tem outras que ligam. E aquele colchão, né? Mas que não pode mais jogar a bola de short, calça. Jogadores, né? É tentação, tudo é tentação. E se o teu olho está cobiçando, está desejando, tem gente que é fã-clube de jogador, né? Mas é um fã-clube assim, se você fizer o caso, desejando, mas não é casado, mas se entrega. Então vamos arrancar o seu olho. Vou arrancar o meu também. Posso? Eu sou um pecador, meu olho tem destruído. Mas aqui está escrito arranca. Então você pode arrancar para mim, você tem coragem? É o pecado, já está me matando.
fazem a punição quando uma pessoa rouba dentro da comunidade, assalta, arranca o braço, a mão, o dedo, injustiça. Agora tu não vai roubar. Mas ele tem outra mão, ele rouba também com a outra, ele tem que tirar a outra também. Vai falar, melhor tirar os pés para você não roubar. Mas o problema do pecado não vai ser resolvido, está na mente. A mente que deseja, que premedita para pecar. Precisamos de ajuda. Venha nos socorrer, Deus. Nós precisamos de ajuda. Como vai ser a nossa vida? Como será a minha vida? Eu preciso da presença de Deus. Mas o pecado te separa da presença de Deus. Isso é claro. O pecado separa o homem de Deus. O pecado destrói, estraga, domina, não somente os aspectos físicos. Os físicos são colocados para fora. Agora, quem está no pecado peca ainda mais. Você tem vergonha do pecado? Deveria ter, eu também. Eu falar que eu não estou tratando bem a minha esposa, é uma vergonha para o seu cachorro. Precisa orar por ele. A vergonha do pecado não é para me sentir bem, um testemunho. É um testemunho. Uma aberração, o pecado não é normal. Não é normal, não é natural o homem pecar. Mas você já viu o ímpio? O ímpio não tem vergonha de nada. Fuma, bebe, do teu lado, sem teu lado, perto da mãe, do pai. E aí? Pecado. Mente, fala palavrão, ri. É para ter vergonha quando alguém fala palavrão. Eu fico com vergonha. Não consigo nem repetir. Mas eu conheço todos. Às vezes até penso em alguns, como eu estou pensando agora, e você também, porque eu falei, e pecamos. Eu induzi você a pecar. E precisamos pedir perdão. Sempre pedir perdão a Deus, porque Ele conhece a nossa natureza pecaminosa, destruidora. Por isso o pecado traz a morte. Vamos nos aproximando cada vez para a morte, porque pecamos. E quando falamos aqui de degeneração do pecado, o pecado contaminando a nossa vida, contaminando a sociedade, mudando a cultura, mudando para o lado ruim. O conceito de gênero mudando, homem com homem, mulher com mulher, se tornando algo comum, o pecado virando uma coisa comum em nossa sociedade, em nossas escolas, comum. Às vezes a mentira vira comum. Os pais mentem em casa. Os filhos observam a mentira e vão mentir. Tem pai que até ri quando o filho fala palavrão. O meu filho agora está virando homem. O pecado destrói a nossa mente. A gente fica preso, escravo na escuridão e cada vez pecando ainda mais. Quando não tem arrependimento, quando não tem uma nova criação, um novo nascimento, a corrupção cada vez mais destrói, confunde a nossa mente. Confunde. Todos os aspectos dos conceitos bíblicos são esquecidos por nós, deixados de lado por nós, Então eu fico a pensar, o que seria o pecado então? O que é pecado? Vamos ver juntos? Pecado é deixar de se obedecer à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude,
seja em natureza. Isso é teologia sistemática do N. Gruden. Ele diz isso. Pecado é deixar de obedecer à lei moral. Esse C aqui é melhor tirar. Pecado é deixar de obedecer à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. No Salmo capítulo 14, diz: os insensatos dizem para si mesmos, não a Deus, todos se perverteram e fizeram coisas horríveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou lá do céu para a humanidade, a ver se havia alguém com entendimento, alguém que procure Deus, mas todos seguiram maus caminhos, todos igualmente se perverteram, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Em Provérbios 20, versículo 9 diz: quem pode dizer que tem consciência tranquila e que está limpo de qualquer pecado? Quem? Romanos 1,18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Tiago 3,2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Pecado, a ira, a luxúria, o ciúme, a raiva, o egoísmo, as obras da carne, em Gálatas 5, a partir do versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Homens serão egoístas, gananciosos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, pretensiosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes, serão gente sem amor, nem espírito de colaboração terão, serão caluniadores, desonestos, desumanos, inimigo do bem, traidores, insolentes, duros de entendimento e mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Apocalipse, a revelação da palavra 22, versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Pecado. Pecado. Deve ser assustador o pecado. Você deve realmente ver o pecado se aproximando e se proteger dele. Se proteger com as armas bíblicas. O pecado está se aproximando e você precisa fazer alguma coisa. Ou ele está vindo pelos olhos, pela mente, ou por influência de pessoas, de amigos. Ele está se aproximando e está corrompendo você. Os bons costumes estão sendo corrompidos e você está esfriando. Não só você, qualquer pessoa que deixa o pecado entrar em sua mente, no seu coração, no seu desenvolvimento cultural, ele vai trazer consequências destruidoras para você, para sua família e para quem está perto de você. Você que crê em Jesus hoje, glória a Deus por isso. Você que pede perdão pelo seu pecado quando comete, glória a Deus por isso. Mas existe uma doutrina da mortificação da carne. Matar o pecado.
destruir o pecado. É como você morrer para Cristo e viver para Ele. Você ser sepultado com Cristo, com todos os pecados, e ser ressuscitado com Ele, com uma nova criatura, com uma nova mente. Quem é morto com Cristo pertence a Ele, nasceu dele, vive para Ele, para a glória dele, ainda não está glorificado. Isso só vai acontecer, é o terceiro estágio, na glória. Na glória, e aí o pecado vai ser dizimado, ele não vai ter mais chance com você. Mas ainda você precisa mortificar a sua carne. Alguns utilizam o martírio, autoflagelação, para se aproximar de Deus, para se aproximar da santidade, que é um processo. O segundo ato é o processo da santidade, para nos aproximar de Deus, dissipar o pecado e nos aproximar cada vez mais da vontade de Deus e não da minha, não do meu sonho. O teu sonho pode ser até bom, mas ele tem que estar alinhado com o sonho de Deus para a sua vida, e para isso você tem que morrer. A sua natureza pecaminosa precisa estar morta para você viver uma natureza com Cristo. E como faz isso? Se entregando a Ele. Vaidade vai embora, orgulho vai embora, inimizade vai embora, fofoca vai embora, mentira vai embora. Você sabe que precisa viver em santidade, então você não vai ficar de mal com a sua esposa. Você precisa trabalhar isso, eu preciso trabalhar isso, eu preciso logo, né, vó Ruth? Eu preciso logo estar me aproximando da verdade através do perdão. Você não pode negociar o perdão, você não pode negociar a verdade de Jesus em detrimento de algo que pode te beneficiar. Você não tem mais esse direito, eu não tenho mais esse direito. Eu preciso obedecer a Deus, eu preciso perdoar, eu preciso viver em paz, eu preciso viver o que Deus me mandou viver. Morto o pecado que faz que você precisa fazer a justiça com as suas próprias mãos, você não vai fazer. Você vai se dominar. A língua que fere, muitas vezes mais do que um tiro, do que uma facada, precisa ser freada, dominada. O pecado não pode dominar a sua língua. E só maldizer tudo o que você tem, tudo o que você é. Isso é pecado. Precisamos estar na luz e não na escuridão. Precisamos nos aproximar de Deus. E para isso eu fico pensando como era no Velho Testamento, gente. Como ser absolvido do pecado no Velho Testamento. O povo também sofria, era pecador. Hein, Pedrão? O povo era pecador no Velho Testamento. Pecador. E como eles faziam isso para redimir o seu pecado, para reconhecer o seu pecado? Como é? Através do sacrifício. Todos que pecaram precisavam sacrificar. Dependente da condição financeira, existia toda uma sequência de sacrifícios, tanto para rico, pobre, classe média, classe alta. Existia um meio para você se achegar até Deus e pedir perdão. Então, eles pecavam, se afastavam de Deus e depois precisavam se aproximar
E todos esses sacrifícios, você já sabe, apontava para Cristo, o sacrifício definitivo, o sacrifício realmente que traria a consumação de todos os que apontavam para Ele. Então, em Cristo Jesus, o sacrifício foi final, foi pago, está pago. Antes apontava, e o apontar já tinha um grande poder, já mostrava que eles deveriam morrer, porque eles levavam um animal, ou uma ave, ou um alimento, e ele era morto, o animal. E o animal tinha que estar vivo para ser morto na frente dele. E algumas vezes a cerimônia, aquele homem que pecou colocava a mão no ritual para passar o pecado dele para aquele animal. E aquele animal substituía ele naquele erro, naquele problema que ele arranjou, e ele era morto, aquele animal, ele saía sabendo que foi substituto, sabendo que ele que deveria morrer, deveria ser arrancado o seu olho, deveria, pelas leis, deveria ser ali dissipado aquele mal, mas ele não sabe onde estava o mal. É como se fosse um câncer, pior que câncer, pior que AIDS é o pecado. Porque o medicamento dele é Cristo. E muitas pessoas não usam o medicamento correto e procuram outros lugares para se curar, para se beneficiar, mas não consegue destruir o pecado somente através do sacrifício de Jesus. É ali que a gente encontra um meio para vencer, um antídoto para vencer essa abominação das trevas, uma coluna do inferno. O pecado realmente é amigo de Satanás, é destruidor, é algo que a gente precisa fugir, como José correu daquela mulher que queria agarrar ele, fugiu. Nós temos que fugir. Se você não aguenta, foge, porque aparentemente é bom, mas depois que cometido, aquele que tem Cristo sofre, chora. Bem-aventurados que choram, chora diante da presença de Deus, pedindo perdão. Senhor, me perdoa. E não é só um minuto não, às vezes são dias chorando, se entregando a Deus, se purificando diante de Deus, clamando a Deus por socorro, clamando a Deus para que mude a mente dele, porque não adianta pedir perdão e continuar pecando, continuar cometendo o mesmo erro. Você está caminhando para o inferno, para o abismo, para longe de Deus. E isso é uma loucura. O povo do Velho Testamento vivia sobre a sombra daquilo que viria a ser realidade no Novo Testamento. O Novo Testamento, como era absolvido a partir do Novo Testamento, como ser absolvido do pecado a partir do Novo Testamento. A sequência do Velho Testamento apontava para o Novo. A fraqueza herdada, a corrupção herdada, todos esses conceitos chegam ao momento histórico com Jesus, na vida de Jesus. É o ponto mais importante da história. Jesus entre nós, se revelando para todos, no momento certo, na plenitude dos tempos. Jesus se aproximou, como homem Deus, entendendo essa
carnalidade fraca, entendendo a mente dos homens, das mulheres, porque ele estava onde eles estavam gritando por socorro, ele estava no hospital, ele estava com os doentes, ele estava lá onde eles estavam cobrando impostos, o pessoal que estava na festa profana, ele estava lá junto com as prostitutas, e ele estava lá como santo, como luz, como uma lâmpada, como um tabernáculo vivo, como um sacrifício vivo, andando pelas ruas de Jerusalém, da Galileia, e conversando audível com as pessoas, se comunicando através de linguagens de figura, por amor, ele entendeu a nossa fraqueza, e foi por isso que ele não desistiu, foi por isso que ele cumpriu a ordem de Deus, ele não foi desobediente, ele foi até o final, porque ele sabia que você ia precisar da ajuda de Deus, não só você, mas todos, humanamente falando, precisam da ajuda, do resgate de Jesus, precisam comparecer ao local de oração, de arrependimento, de confissão, todos nós. Não existe pessoa neste mundo que não precisa da ajuda de Deus, da mediação de Deus. Mas eu tenho muitos problemas difíceis, pessoais, problemas que eu não consigo entender da minha mente, da fase que eu estou vivendo, da minha dificuldade, dos problemas que surgiram pelo pecado que entrou na minha vida, na minha casa, e a minha casa hoje está dividida, a minha casa hoje está em ruínas, e eu preciso consertar, eu preciso uma ajuda do céu, celestial, que possa abrir uma porta, uma saída, para que o pecado não destrua a minha vida e a minha família. Eu estou pedindo socorro. Socorro. O pecado não tem pena de você nem de mim. Ele quer te destruir, ele é amigo de Satanás, inimigo de Deus. É uma praga o pecado. Você não pode cultivar pecado. Você não pode ficar deixando para amanhã consertar o que hoje você pode tirar a raiz que está realmente trazendo sofrimento para você. É necessário arrancar pela raiz o pecado. Não se ferir, que isso não vai adiantar de nada. Pode ser que tenha um momento que você vai se sentir melhor, mas depois você vai observar que o pecado vai bater a porta, o pecado vai chamar você pelo teu nome, pelo teu desejo, pela tua carne, porque o pecado sabe onde são as nossas fragilidades, e ele é utilizado por Satanás. Satanás, ele aplica sem pena sua técnica especializada em destruir. Ele não tem pena, independente se você é pobre, rico, bonito, feio, solteiro, casado, ele quer somente uma coisa: destruição, tanto da sociedade que a gente vive, corrompida, estragada, totalmente longe de Deus, em todos os aspectos econômicos, políticos, sociais, todos estão envolvidos de uma maneira ou de outra com a política, estão envolvidos com uma grandeza para ser superior, para ser beneficiado, para ter alguma coisa em troca. Poucos se salvam.
E esses que se salvam são certamente pressionados por todos esses setores, porque o pecado pressiona, o pecado se faz Deus da política, o Deus da economia. O pecado, ele quer ser o Deus de tudo, ele quer tomar conta de tudo e de todos, e principalmente da sua vida. Ele quer tomar o controle da sua vida, o governo da sua vida, ele quer possuir você. E ele possui inúmeras pessoas que são endemoniadas. Quando a gente observa, vê como o demônio entrou nessa pessoa, e às vezes uma pessoa até conhecida que você pensava que era cristã, ele entrou, e você viu a figura do diabo totalmente desgovernado, totalmente furioso. Essa é a figura. É a figura do mal. Ele é o mal próprio, o pecado. E nós, através de Jesus, porque somente Jesus conseguiu venceu o pecado. Somente Cristo destruiu o pecado. Ele venceu através da sua morte o pecado. O pecado está vencido por Cristo. E somente através de Cristo temos uma chance. Somente através de Cristo. Não existe outra fórmula, outro conceito que você possa ouvir um dia ou já sabe. Somente Cristo venceu o pecado. E somente quando estamos ao lado dele, ele na frente, na retaguarda, quando estamos sob o domínio de Deus, conseguimos vencer o pecado. Senão você perde. E quando você perde, há consequências. Não tem banho-maria, não tem passar a mão, não tem. Tem absolvição, tem sim resgate, tem reconciliação, mas o erro pelo pecado não tem como voltar atrás. Você precisa pedir perdão, eu preciso pedir perdão, eu preciso me aproximar de Deus. A evangelização do Senhor no reino dele é grandiosa, e eu preciso contribuir, eu preciso ser dizimista, eu preciso ser ofertante. Toda a história que Deus nos mostrou para nos aproximar dele, para ser dono, ele ser o nosso dono, eu preciso cumprir, senão eu fico com brechas na minha vida, porque eu não consigo cumprir os requisitos de proteção para Deus atuar contra a economia errada, contra a política errada, contra o inimigo das nossas almas. Eu preciso seguir os conceitos bíblicos, os princípios, os valores bíblicos. Eu preciso obedecer para me defender. Não existe defesa sem obedecer. Quem faz isso está indo para o outro lado, do lado de Satanás. Está sendo cavalo de Satanás, está de joelho no trono de Satanás. Eu preciso me reconciliar, que é voltar, que é me converter do caminho errado que eu estava seguindo. Isso é para toda a sua vida. Para toda a sua vida. O pecado vai estar sempre ao derredor, como leão, sim, porque ele é amigo de Satanás. E ele é mentiroso já há muito tempo. E ele sabe muito bem enganar, dissimular. Ele realmente conhece qualquer sujeira. Ele está envolvido.
Ele está envolvido, pode ser que ele não esteja ali cometendo, mas ele está rindo, ele está observando e falando: olha sua criatura, olha o que aconteceu com o teu povo, olha como está a tua igreja dividida, separada, estão pecando dia por dia e querem no culto louvar o Senhor, levantar as mãos, mas não fala um com o outro, não fala com os pais, não fala com as irmãs, não fala com Deus, não ora, não lê a Bíblia. Que é isso? Não é a casa de oração, não é a casa dos que estão agora com Cristo Jesus, que foram mortos junto com Cristo e não praticam mais, não vivem mais no pecado. O pecado é um erro, e eu me aproximo logo de Deus para pedir perdão. Eu não tenho mais vaidade, eu não tenho mais orgulho, eu joguei isso na cruz, eu crucifiquei com Jesus, eu me matei ali, entregando todas essas vaidades, para ser uma pessoa melhor, para ter um caráter melhor, uma moral melhor, um princípio melhor, uma vida melhor, uma família melhor, uma igreja melhor. Porque eu sei que o pecado vai falar mal do pastor, vai falar mal dos irmãos, vai falar da obra missionária que não vai adiante, vai falar mal do carro, vai falar mal de tudo, para colocar obstáculo, para colocar barreira, para disseminar o mal, para trazer só problema. Mas eu sei que ele é assim, e eu não vou obedecer à lei do mal. Eu obedeço à lei do bem. Eu não vou dar corda para essa conversa maligna, diabólica, que não tem nenhum bem frutífero. Eu quero é Deus. Eu não quero pecado. Eu não quero pecado. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça perdão nessa manhã. Ninguém precisa saber o seu pecado, mas se você quiser confessar para o irmão, confesse, sem medo se ele vai contar, se ele vai falar para todo mundo. Que o mundo saiba, mas que eu esteja livre desse pecado, livre dessa abominação, desse gigante que destrói a minha mente, que destrói os meus valores. Eu quero deixar o pecado, não importa de como seja, eu quero Deus. E essa manhã eu quero que Ele me ajude a colocar em ordem a minha mente, os meus sentimentos. Quero Deus. Olhe comigo. De joelho, pé, sentado. É você e Deus. Peça perdão. Chore diante de Deus. Fale com Ele. Peça desculpa. Senhor, perdoa os meus pecados. Às vezes é tão difícil pedir perdão. Eu sei que eu tenho que pedir, mas às vezes eu fico mediando, fico deixando para depois. Me ajuda, Deus, a não ter bloqueios, a sentir uma paz poderosa, a alegria divinal, que só aqueles que nasceram de novo podem ter, aqueles que renunciaram ao pecado, renunciaram à sua vida antiga, seus maus costumes, que renunciaram tudo para te seguir, para te amar, para ser membros da tua igreja poderosa, viva, eficaz, uma igreja triunfante, uma igreja que vai pisar na cabeça do pecado, de Satanás, junto contigo, Jesus. Ele é tão mau, ele nos desanima, ele coloca problemas que não existem. Ele é tão ruim, o pecado, que ele cria conceitos errados na minha mente. Ele cria inimizade entre irmãos que só me amam. Tenha misericórdia de mim, Jesus, nessa manhã. Eu
deixarmos os pecados hoje diante de Ti. Quero saber que leve, não importa o que eu tenha que fazer para sair leve, se é para pedir perdão, se é falar que eu errei, se é falar que eu preciso de ajuda porque eu não posso não gostar de ninguém. Não é um sentimento de Deus. Eu posso dizer que eu não vou com a cara da pessoa. Eu não posso, Deus, maquinar o mal, eu posso pensar o mal. Isso tudo é pecado, isso tudo é influência de Satanás. Deus me ajuda, Deus, dê as coisas melhores. Dê o meu trabalho melhor, dê a minha esposa melhor. Afinal, ela casou comigo, me ama. Eu tenho que lutar com ela contra o pecado, contra Satanás. Deus, me ajuda a aproveitar meus filhos. Me ajuda a amar meus filhos e parar de julgá-los e apontá-los. De querer que eles sejam algo que nem eu consigo ser. Me ajuda, Deus. Me aproxima de Ti como um amigo. Um amigo que faz por amor e não por obrigação, que faz que se confie em Ti, confie nos Teus princípios, sabe que vai ser melhor, sabe que vai mudar para melhor. Me ajuda, Deus, nessa manhã, e faz, Deus, entender os Teus caminhos, os Teus propósitos, ser a Tua imagem e semelhança. Me ajuda, Deus, a me ajoelhar mais diante de Ti, pedir força do alto para vencer o maligno, o pecado. Abençoa, Deus, a minha vida. Abençoa, Deus. Abençoa, Deus. Renova-me, Senhor. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo sempre. Sempre nos meus lados. Estará um louvor de gratidão, um louvor diante de Ti. É o que eu te peço nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sair cantando nessa manhã. Então, liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Eu venço o pecado. Vamos louvar, mesmo que você não conheça. Vitor, tenta achar essa música, coloca aí pra gente já rapidinho. Fica de pé. Continue adorando o Senhor. Faça esse momento um momento de meditação, reflexão, autoexame ainda. Se o cheiro do pecado ainda está perto de você, coloca diante de Deus a sua vida. Você pertence a Deus. Lute contra o pecado. Ele é contigo, Ele é o teu Senhor. Ele é tudo que você precisa essa manhã. Fazer, viver de qualquer vaidade, de qualquer orgulho. Você precisa se entregar nesse momento de adoração, de louvor. E estamos encerrados com essa música. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Ainda não deixe de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado de reina. Bom dia. Que a graça de Deus esteja com todos. Amém? Por que pecamos? Por que pecamos? Qual seria a sua resposta? Por que pecamos? Por que pecamos? Não vigiamos. O que mais?